Olá, eu sou o professor Fernando Benevides de História e o meu sinal na comunidade surda é esse aqui. Hoje a gente vai falar sobre o tempo e o sujeito histórico. História é a ciência que estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo. Essa definição é atribuída ao historiador francês Marc Bloch, que fez parte da Escola dos Análises. Estudar as ações dos seres humanos é algo que os indivíduos fazem desde a antiguidade, porém apenas no século XIX a história ganhou um caráter de ciência, pois passou a ter um método de pesquisa próprio. Porém, até então, os estudos de história levavam em consideração apenas as ações dos grandes heróis, dos grandes políticos, das grandes personalidades, o que se atribui à escola positivista. Porém, a partir do século XX, com a Escola dos Análises, da qual o Marc Bloch fazia parte, os historiadores passaram a ter uma nova percepção dessa ciência e passaram a perceber a necessidade de levar em consideração todos os indivíduos para se estudar a história, né? Que todos nós somos sujeitos históricos e cada um de nós, cada um dos indivíduos, contribuem e influenciam no desenrolar da sociedade e nos acontecimentos. Bem, qual a importância de se estudar história? História não é meramente a ciência que estuda o passado pelo passado. Se estuda história para entender quem somos, de onde viemos, os problemas que existem na sociedade, como eles surgiram, como a gente pode enfrentar esses problemas, né? Formar a própria identidade do indivíduo. É por isso que se estuda história. Todos nós somos sujeitos históricos, né? Vale ressaltar isso, porque todos nós contribuímos individualmente para a coletividade, para o desenrolar dos acontecimentos na humanidade. O historiador é o profissional responsável por escrever a história, aquele indivíduo que se dedica e estuda para essa profissão. O trabalho do historiador é feito com base na análise de fontes históricas. Mas o que seriam fontes históricas? Fontes históricas são quaisquer registros deixados pelos seres humanos ao longo do tempo. As fontes históricas podem ser escrita, visual, oral ou audiovisual. Já que estamos falando da ciência que estuda a relação do ser humano com o tempo, nós precisamos ter consciência de como funciona o tempo. Os primeiros povos da humanidade, as primeiras civilizações, não tinham relógios, não tinham calendários. Como essas pessoas percebiam o passar do tempo? Através dos sinais da natureza, o amanhecer do dia, o anoitecer, a mudança das estações do ano. O tempo. Estudar o tempo é algo muito peculiar, algo muito diferenciado, porque a percepção da passagem do tempo, ela funciona de diferentes formas para as diferentes pessoas. Em determinado momento, se você está fazendo algo que é do seu agrado, você tem a sensação que o tempo está correndo mais rápido. Porém, se você está fazendo algo que não gosta, a gente tem a sensação que o tempo está andando mais devagar. Será que isso acontece com todas as pessoas? Existem diferentes tipos de tempos, né, de medição do tempo. Existe o tempo cronológico, que é aquele tempo que a gente conhece, que é medido através do relógio, né, os minutos, as horas, os dias. O tempo cronológico também é medido através dos calendários, né, que medem os meses, os anos. Porém, o historiador, né, além do tempo cronológico, ele trabalha também com o tempo histórico. O tempo histórico, ele analisa, ele interpreta as mudanças e permanências ao longo das sociedades. A divisão do tempo histórico ocorre de forma diferente do tempo cronológico. No tempo cronológico, todos os dias têm a mesma duração, todas as horas têm a mesma duração. No tempo histórico, não. Os períodos na história, ou seja, as mudanças e permanências, elas podem ter diferentes durações. A Idade Média, por exemplo, é um tempo histórico muito maior do que a Idade Moderna. A depender das mudanças e permanências das sociedades, é que se é medido o tempo histórico. Vamos falar agora sobre o patrimônio histórico-cultural. Patrimônio é uma palavra que vem do latim, que significa recebido pelo pai. Ou seja, são aqueles bens que passam de pai para filho. Só que existem também os bens coletivos, aquilo que pertence a toda uma sociedade, a toda uma nação, né? O patrimônio coletivo, o patrimônio histórico-cultural coletivo. Então, para a gente entender o patrimônio histórico, precisamos pensar como um conjunto de bens que pertencem a uma dada sociedade, certo? Os patrimônios, eles podem ser materiais e imateriais. O que seriam os patrimônios materiais? As casas, as estátuas, os monumentos, aquilo que é concreto, né? Aquilo que você pode pegar, digamos assim, é o patrimônio material.
Mas para entender uma sociedade, para entender o comportamento de uma coletividade, é necessário também estudar e valorizar o patrimônio imaterial, que são as práticas culturais, as danças, a culinária, uma receita, um conhecimento, né, de algum sábio, que também é algo que é passado de geração a geração, também é um patrimônio, nesse caso, um patrimônio imaterial. É importante estudar os patrimônios históricos culturais porque eles são reflexos da identidade de um indivíduo, da identidade de um povo. Ao conhecer o patrimônio de uma cidade, você sabe como aquele indivíduo se identifica, né? E o próprio indivíduo conhecer o próprio patrimônio é uma forma dele se inserir naquela coletividade, dele se sentir parte de uma cidade, dele se sentir membro de uma nação. Bem, é isso. Bons estudos e até a próxima.